né? Eu estava vendo uma palestra do Martin Fowler conversando com o Kent Beck e o Hamilton. Eu acho que ele é do projeto do Ruby on Rails, enfim, mas ele mexia com Ruby on Rails e eles estavam discutindo o seguinte ponto: DDD morreu. Não faz mais sentido. A gente já tem hoje várias formas de teste. Era muito trabalhoso, você tinha que fazer muito mock e tal. E aí o Kent Beck ficou pensando assim: eu não me lembro de usar muitos mocks para implementar meus testes, né? E aí aqui é bem um exemplo do que o Douglas está falando, ó. O nosso código de teste, ele praticamente é o cenário de criação, é o cenário de criação. Com DDD, quem cria é Factory. Morreu. Então, eu preciso do Factory e eu preciso do resultado do Factory. Ah, mas aqui a gente externalizou a regra de negócio usando specification. Beleza. Então, eu passo a especificação que eu vou enforçar, o Factory, e eu verifico se a agregação está válida. Morreu. Testou. Né? Se ela foi gerada com o estado coerente, né, você conseguiu. Ah, mas e o parâmetro, e o seu fixture, né, e o seu dado de origem de onde vem? Aí aqui a gente está usando, né, um padrão theory é um padrão de teste unitário, né, para alimentar, que aí lá eu defino o dado como eu quero, que aí o meu teste fica mais limpo. Mas de qualquer maneira, eu não tenho mock de nada, nenhum serviço de suporte, como o Douglas falou, né? E é interessante, por que eu citei o Kent Beck? Porque uma coisa muito importante que ele fala é que a granularidade do teste a gente define. E o outro ponto importante é que o conjunto de decisões que a gente tomou para projetar a solução ou aquele fragmento de código, aquela parte da aplicação, vai ter um impacto direto na forma com que eu vou testar. E esse era um ponto que eles estavam discutindo. O quanto que eu devo orientar o que eu vou desenvolver aos testes, né? E aí o garoto estava com a ideia de que ele achava isso uma limitação, mas e aí o Kent Beck perguntou para ele: mas se você não testar, como você vai ter confiança do que você está entregando? Né? Como você vai saber que aquele código foi executado do jeito que você esperava? Né? Então, assim, né, qual é o teste é uma ferramenta de feedback. Né? Então, assim, a testabilidade, né, ela não diz, né, o nível que você tem que testar, ele te dá algumas práticas, algumas referências, algumas orientações, mas você define como vai ser. E a arquitetura que você usar vai influenciar na forma de você obter o feedback do que você está querendo. E aí vocês podem lembrar, né, Douglas, assim, como é conseguir informação de uma aplicação em produção? Quando você não tem acesso ao ambiente para coletar esses dados, para verificar um arquivo de log, às vezes, como é que é isso? É fácil? Quando você não tem o mínimo de observabilidade, né? Você não tem Exato, nada. Como é exato. que é sofrido? E você não sabe nem o efeito colateral total daquilo que aconteceu, né? Você nem sabe todos os componentes que foram impactados, né? Por isso, né? Você Exato. está totalmente cego.